Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, paz no coração, energias positivas. Saravá fraterna a todos, muito axé. Vamos dar início então às atividades na Seara. Atividades da quarta-feira, né? Hoje é o nosso penúltimo encontro do ano de 2012. Na quarta-feira, penúltima quarta-feira de 2012. Hoje o nosso estudo é sobre o mestre Ramatiz. Ok? E semana que vem, como o capítulo desse livro que nós estamos lendo, que é o livro Mensagem do Astral, esse capítulo é o capítulo número 17, que fala sobre os engenheiros siderais e o plano da criação. Ele é muito extenso, tá? Ele possui 47 perguntas e respostas nesse capítulo. Então nós vamos fazer uma primeira parte hoje, e na semana que vem, que seria o arqueômetro, nós vamos repetir Ramatiz para encerrar esse capítulo, tá? Eu gosto de encerrar o ano com Ramatiz e iniciar o ano com Ramatiz, tá? É uma alegria para mim. Deu pau. Bom, vamos lá. Hoje é um dos capítulos mais interessantes desse livro, que na verdade os últimos capítulos são bem interessantes. Só para vocês verem, só para título de curiosidade, o capítulo de número 18, que é o próximo, o terceiro milênio e a nova humanidade. É um capítulo também muito interessante. O capítulo de hoje, é um capítulo extremamente, como é que eu posso dizer assim para vocês? É um capítulo extremamente enigmático, muito interessante, tá? Porque ele versa sobre... Deixa eu ajeitar aqui. Ele versa sobre um tema que eu posso dizer para vocês que a maioria dos espiritualistas não conhece. Os caras realmente não conhecem, ou nunca estudaram, ou ouviram e acharam bobagem. Eu posso afirmar para vocês que como eu já passei por alguns movimentos espiritualistas, eu já pude ver e perceber muito o pensamento desses irmãos em relação a essas coisas mais esotéricas, essas coisas mais aprofundadas aí, tá? Vamos lá então. Separei algumas perguntas, tá? Dessa primeira parte do estudo, e vamos começar então. O livro Mensagem do Astral, capítulo Os Engenheiros Siderais e o Plano da Criação. Pergunta número 1. Olha só que interessante. Qual a ideia que poderíamos fazer dos engenheiros siderais e de suas atividades? Primeira pergunta. Quando a gente fala em engenheiro sideral, muitas pessoas falam sem realmente saber o que é um engenheiro sideral. E hoje nós vamos estudar a fundo o que é um engenheiro sideral. Tá? Resposta: elevada hierarquia no cosmos. Primeira parte, tá? Segundo tópico: interpretam e plasmam o pensamento de Deus na forma de mundos e de suas humanidades. Plasmam, olha só, interpretam e plasmam o pensamento de Deus na forma de mundos e de suas... O que ele quer dizer com isso? Conforme as humanidades, para cada humanidade eles plasmam um pensamento, uma imagem do que deveria ser, no caso. Ao contrário. No pensamento de Deus, eles plasmam mundos e humanidade. Eles são os engenheiros siderais, eles são os co-criadores de mundos e de todos os reinos biológicos. Só isso os caras fazem. Só isso. Tá? Olha só. Esses conjuntos de leis vivas são os engenheiros siderais ou espíritos arcangélicos. Um arcanjo é um engenheiro sideral. Tá? Que aprendem o pensamento divino e o revelam no plano denso da criação,
proporcionando até a vida microscópica para a formação das consciências menores. Essas entidades que os iniciados conhecem desde os pródromos da Atlântida são dotados do poder e da força criadora no sexto plano cósmico, no qual se disciplina a primeira descida dos espíritos virginais a caminho da matéria, através das 7 regiões da ascensão angélica. Olha só. Então, a partir do sexto plano cósmico, tá? Eles são dotados de poder e força criadora para, através de disciplina, descerem os espíritos virginais para a questão dos planos menores para uma proposta de evolução. Aí eu pergunto, que sexto plano é esse? Tá? Que sexto plano cósmico é esse? Tá? Nós vamos entender hoje um pouquinho, tá? Que a segunda parte do estudo, que é a semana que vem, nós vamos nos aprofundar nessas questões aí. Mas hoje nós vamos entrar num outro nível de conhecimento sobre a questão dos planos vibratórios. Tá? Para a teosofia, e principalmente para Rosa Cruz, tá? Os 7 planos vibratórios eles se distribuem de uma forma um pouquinho diferente com a que nós estamos habituados a estudar. Eu só não passei para vocês antes disso, tá? Foi por uma questão assim de lógica. Vamos seguir, digamos, um estudo, vamos seguir um nível de compreensão para depois a gente pular para outro nível de compreensão. Tá? O primeiro plano vibratório, qual que a gente está acostumado a estudar aqui? O primeiro plano pós-reino virginal. Primeiro plano vibratório. Depois o astral, etéreo. Aqui muda um pouquinho. Aqui te dá um outro nível de realidade. Que na verdade aqui nada mais que eles fazem nada mais é integrar o reino virginal a esses 7 planos. Em cada plano que nós conhecemos, no caso mais. Esses planos são do reino natural. Isso. Eles estão ligados ao reino virginal. Ou seja, do reino virginal. Porque o reino virginal existe planos também. Por isso bate Urântia. Urântia fala paraíso Avona. Tá? Olha só que interessante. O primeiro é o mundo de Deus, conhecido como Maha para Nirvânico. Mundo de Deus. Mundo é plano vibratório. Olha só. O segundo, mundo dos espíritos virginais, o para Nirvânico. Então vejam bem que o Maha para Nirvânico e o para Nirvânico, eles são, digamos assim, 2 mundos em conexão, porque um é o mundo da divindade ou da deidade, o segundo é o mundo dos espíritos virginais, digamos, é o segundo mundo onde realmente são criados os espíritos ou as mônadas. Esses 2 mundos aqui nos cheiram ao reino virginal. Show, né? Aí agora vamos para o terceiro mundo. Só que o terceiro mundo já é num reino diferente, chamado reino natural, que nós conhecemos, que é o mundo do espírito, também conhecido como ou átmico. Nirvana e átmico é a mesma coisa. Depois o mundo do espírito da vida, ou o quinto se subdivide. Aí é que está. O quinto ele se subdivide. Região do pensamento abstrato, também conhecido como Arupa, e região do pensamento concreto, ou Arupa, é o plano causal. Só que essa região é do pensamento. Só que um é o pensamento concreto e o outro pensamento abstrato. E quando eu falo em corpo mental, as 4 camadas inferiores do corpo mental é o chamado mental concreto. As 3 camadas subníveis superiores do plano mental é o plano abstrato. E tudo é plano mental. Por isso que a mente nem sempre é concreta. Existe um pensamento abstrato. Um pensamento sem forma. Arupa é sem forma. Rupa com forma. Tá? Ou seja, Arupa, porque todos os corpos, corpo, espírito que está sendo revestido por um corpo, um veículo, neste plano ele não tem forma humana. Por isso que é Arupa, sem forma. Rupa com
forma humana. Tá? Depois vem o mundo dos desejos, o chamado. E o sétimo, que se subdivide. Região etérica, que é o corpo etérico, e a região química. Ambos complementam o físico. Porque quando morre o corpo físico, o duplo etérico em 3 dias ele... Esse é um outro nível de compreensão. Esse é um nível mais avançado sobre os planos vibratórios. Na física quântica a gente estudou só os planos dentro do reino natural. Né? A gente não estudou o reino original. O reino original para nós é uma coisa... Mas existe existência lá. Aliás, existe vida lá. Nós existimos aqui. Lá você simplesmente é. Tá? Isso é muito interessante. Então quando ele fala aqui que os arcanjos eles começam os engenheiros siderais começam a disciplinar a primeira descida dos espíritos virginais a caminho da matéria, isso é realizado a partir do 6º plano cósmico. Que plano é esse? 6º plano cósmico. Qual é? Você tem 7. O 6º mais avançado só pode ser o mundo dos espíritos virginais, ou plano paranirvânico, lá no reino virginal. Porque na realidade só muda a maneira com que a gente vai interpretar, porque é exatamente o que a gente estudava, né? Claro. É Somente Urântia. exatamente. Quando a gente fala em Avona, ou seja, então a coisa vem de Avona. Exatamente. Bate com Urântia. A coisa vem de Avona. Tentando fazer uma convergência aqui. Tá bom? Muito bem. Essa é a chamada os 7 degraus da escada de Jacó. Você tem uma passagem na Bíblia que fala as escadarias, as escadas, degraus, 7 degraus de Jacó. Quem já ouviu falar nisso? Jacó, ele por, digamos assim, por clarividência, ele enxergou as 7 escadarias de Jacó. A subida não é os 7 planos, aqui envolvido o plano terra, não. Até o reino original. São as 7 escadarias de segundo Ramatiz, que Jacó, na Bíblia, estava tentando falar, que na época ele também não entendeu muito, era essas 7 escadarias. Então tem muita aventura para nós nesse mundo louco aí. Não é, pessoal? Ok? Pergunta número 2. Poderias descrever-nos a figura dessas entidades superplanetárias? Tá? Olha, mais ou menos aqui ela já deu uma dica, né? Eu vou abrir, senão a Sandra vai ter um treco. Quem vai ter um treco sou eu. Não quer virar o ventilador para ti? Não, pode deixar. Não, pode deixar. É só porque ficou muito escuro. Eu bebo assim. Eu vou beber. Olha só, poderias descrever-nos a figura dessas entidades superplanetárias? A Matiz responde: impossível é descrevê-las em sua exata estrutura e morfologia sideral. Olha só que interessante que ele coloca. A gota de água poderia descrever o oceano, coisa que é impossível, né? Uma gota da água descrever todo um oceano. Ele diz que, tentando comparar a um engenheiro sideral, a gota de água poderia descrever um oceano, mas não descreveria o espírito do oceano. Muito louco, né? É muito mais fácil uma gota de água descrever a massa de um oceano do que o espírito do oceano. Então é impossível realmente descrever o que é uma coisa. Pra gente, a gente quer tudo muito concreto, né? Exatamente. É porque é muito concreto. A primeira coisa é não ser de asas, né? Exatamente. Uma alma, um treco desenho. luminoso. O Isso não arcanjo está vai... muito acima disso. O engenheiro sideral realmente está muito acima de tudo isso aí. Tá? Pergunta 3. Qual seria uma ideia aproximada para entendermos como esses engenheiros siderais ou anjos planetários operam na figura de intermediários entre Deus e os mundos físicos? Tá? Até agora a gente entendeu que um arcanjo ele intermedia, né? A questão de Deus para o mundo. Ele é o grande intermediário dessa escalada, dessa escada, desses degraus entre nós e o próprio Pai. O Pai universal, a própria deidade, o próprio Deus. Tá? Muito bem. Ó, eles operam como transformadores das energias divinas, tornando-as acessíveis às criaturas planetárias.
criaturas planetárias são criaturas de todos os reinos, não é só humano. Então eles são como transformadores. Vocês imaginem assim, uma usina hidrelétrica, lá se gera 50 mil volts. O que a gente aproveita aqui? Aqui em Gravataí é 220 volts. Entre essa usina e nós, o que precisa ocorrer para que nós aproveitemos, né, essa energia que é gerada lá na hidrelétrica, por exemplo? É preciso ocorrer o quê? Rebaixamento energético dessa energia. E nós não suportaríamos conviver com 50 mil. Nós sobrevivemos com 220 volts. Isso já é o bastante para matar. O que acontece? Nós precisamos de transformadores. Os nossos transformadores, claro que entre a usina e nós existem outras coisas. Tá? Mas vamos direto no exemplo, vamos tentar simplificar o exemplo. Os transformadores, eles fazem isso. Eles rebaixam essas energias que vêm em grande quantidade de potência. Tá? Para quê? Para que nós consigamos utilizá-la de uma forma apreciada. De uma forma que nós consigamos entender, consigamos interagir. Então o arcanjo é isso, ele é um transformador. Ele rebaixa as energias do cosmos, de Deus, que nós não teríamos condição de suportar, encarar diretamente num corpo físico uma energia tão imensa. Então o arcanjo ele faz esse rebaixamento da forma. Interessante que Ramatiz fala aqui, ó, energias transformadores das energias. Isso sou orixá, né? Isso sou orixá, né? Rebaixamento transformador das energias divinas, ou seja, Deus ele se manifesta através de energias divinas. Para nós aqui são as 7 potências. Fala de energia, fala de luz, fala de orixá mesmo. Tá? Ok? Vamos para a quinta agora. Podeis dar-nos um exemplo mais acessível à nossa mente humana acerca do que seja um arcanjo constelado? Ramatiz responde: o Sol é o local exato em que atua o arcanjo, que é o alento e a própria vida de todo o conjunto de seus planetas, satélites ou poeiras siderais, inclusive os seres e as coisas viventes em suas crostas materiais. Então, o Sol, nosso Sol, a gente pode dizer, entre aspas, que é a morada não, é a manifestação, é a materialização da vontade, tá, do nosso arcanjo solar, do nosso engenheiro sideral solar. Agora imagina a energia de Deus. Se o Sol ninguém consegue, mais de 5 mil graus Celsius, uma coisa assim, né? 5 mil graus Celsius, uma coisa assim, mais, até nem. Ele da vida como ele também mata, né? Dependendo da situação da interessante isso aí. Então o nosso arcanjo, digamos assim, o nosso Deus local, vamos dizer assim, é o nosso Sol. Por isso que os antigos reverenciavam sempre o Sol. Quem lê o livro de Akenaton vai entender porque Akenaton chamava o Sol de Deus Atom. É um Deus que realmente é. O mais interessante é que nos desenhos das crianças, o Sol sempre vem com o rostinho assim, né? Isso pode parecer uma bobagem, mas tem um fundo de verdade aqui, que o Sol é um ser vivo. Na maioria das bandeiras dos países que viram o Sol, é assim. Ele vem indo, né? Não, é um rosto sério, não é? Sério? Ele pode ser algo feito sem, digamos assim, sem entendimento disso. Mas inconscientemente tem uma verdade nisso. Que o Sol ele é um ser. E tá, para o mundo esotérico que eu já li, o casal, porque como a gente falou, toda a administração sideral ela é realizada em par. Tá? E segundo o esoterismo, se quem quiser procurar na internet vai ver que o nome do Deus Sol e a deusa Sol é Hélios e Vesta. Tá? Existe até pintura mediúnica. Até a gente vai ver se consegue e coloca aí. Tá? Deus Hélios e a deusa Vesta. Tá? No meio esotérico. Se eu não me engano, foi pintado até pelo Cláudio Gianfordoni. O cara que fez essas figuras dos arcanos aí. Tá? Na internet tem. Hélios e Vesta. Então veja bem, a resposta aqui
tá, de Ramatiz é o seguinte: não apenas o Sol, mas todo o conjunto de planetas, asteroides, cometas e poeiras cósmicas que estão inseridos no nosso sistema solar, na verdade, fazem parte da materialização da vontade do nosso Logos, ou arcanjo, ou engenheiro sideral solar. Chupa essa manga. Tá? Eu fiz um suco de energia. Tá bom, pessoal? Muito louco, né? Ó, desde o astro solar até a órbita mais distante do vosso sistema, a consciência arcangélica se estende em todos os sentidos e coordena todas as ações que ocorrem nesse campo de vida, constituído de ordens e humanidades e sob a supervisão excelsa da mente divina. O Logos do sistema solar também atua na consciência de outros arcanjos menores que corporificaram os planetas e os governos em espírito. O Logos solar é o condensador sideral que absorve o elevado energismo demasiadamente poderoso da mente divina e retém em si mesmo a quantidade sideral inalcançada pelos espíritos menores. Nós temos um estudo de teosofia que nós fizemos aqui sobre o Logos solar. Se vocês quiserem, vocês têm aí na biblioteca. Nós fizemos um estudo de teosofia. Acho que alguns participaram desse. Aí vocês vão entender bem. Na teosofia a gente já estudou isso aí. Tá? Então o que ele quer dizer aqui? O nosso Logo solar, tá? Ele é o grande intérprete da vontade da mente divina, e através dessa interpretação ele plasmou o quê? Mundos e reinos e vida. Então tudo isso é criado a partir de uma mente que é um engenheiro sideral, que é um Logos ou um Cristo, que é a mesma coisa, solar. E através dele vêm os outros arcanjos menores, ou engenheiros siderais menores, que são os engenheiros planetários. Então aqui nós temos Mercúrio, Vênus e a nossa Terra. Então a nossa Terra também é, digamos assim, arquitetada, ela foi arquitetada por um engenheiro sideral chamado Arcanjo Planetário. Ambos em conexão com o Arcanjo Solar. Então a Terra é um ser vivente, ao qual no esoterismo se chama Gaia. O espírito planetário, o arcanjo planetário chama-se Gaia. Muito louco, né? É isso aí. Pergunta número 6. Como poderíamos entender melhor o fato de a consciência do Logo solar estender-se pelo sistema planetário e operar no núcleo solar? Ou seja, a operação desse Logo solar está no núcleo. Como é que vai chegar um dia lá, né? 30 mil graus, sei lá, até mais. Passar um calor do. Não, tu imagina assim, tu explicar para as pessoas que o Sol é uma entidade arcangélica. O Sol não é uma bola de fogo. É uma entidade. Imagina o poder dessa entidade. Exatamente, pensei agora. Imagina quem é ser, cara. Planetário. Todo mundo achava que o Cristo planetário é Jesus. Não é? E aí eu começo a entender Urântia quando fala que tem vários sonhos, né? Exatamente. E aí a coisa vai, né? Aí a coisa vai. E daí por isso que eu tô ficando louca aqui, sabe? Ó. Por isso que Ramatiz foi um calcanhar de Aquiles para muitos espiritualistas. Né? Ramatiz é considerado um pseudo sábio, essas coisas assim. E o que não foi revelado no espírito? Não foi revelado no espírito. Precisa ser. O mais importante é o espírito da letra, né? Não está sendo revelado? O problema é. Não, mas é que é muito. É agregar. É literalmente a minoria da minoria. É agregar. Porque se tu falar isso pra alguém,
Em primeiro lugar, não vou nem te ouvir, né? Porque tá ficando louco, que é o seguinte: vira as costas e sai. Entendeu? É uma minoria da minoria que consegue entender um pouquinho. É um pouquinho, não é muito também. Porque esse é o meu problema lá em casa. Minha mãe é espírita, então tudo que a gente escuta eu vou falar pra ela, acho que eu tô ficando louco. Existe uma... Eu não chamo isso de fidelidade iniciática. A gente ensina que fidelidade iniciática é uma outra coisa. Na verdade, isso é uma, digamos assim, isso é um preconceito doutrinário. A coisa não veio, não foi gerada dentro da doutrina, é uma seita. Na verdade, é um preconceito. Que nem eu fui dizer pra ela, vocês da casa espírita, quem manda em vocês é a federação. Né? É federada? É federada. Teve um cara que foi tentar, um palestrante, foi tentar falar dentro da federação sobre a incorporação dentro do espiritismo. Uma federação exonerou ele. Tu não é espírita, a gente não te conhece e nunca entrou aqui dentro. Mediunismo, né? Eles não estão mais aceitando mediunidade. Né? Muitas casas que são federadas já não estão mediunizando mais. Acabou de virar vídeo. Acabou. Hoje em dia os mentores espirituais trabalham só nos bastidores. Nada de se manifestar, não sei. Fazer o quê? Fazer o quê? Tá? Olha só a resposta. Como poderíamos entender melhor o fato de a consciência do Logos estender-se pelo sistema planetário e operar, ele se estende no sistema planetário e ele opera no núcleo do Sol? Como é que podemos entender isso? Tá? A resposta: não é o volume que identifica o modo de pensar e de agir da consciência espiritual. O gigante comumente se debilita no campo mental. Vou responder. A Matisse coloca assim: um cara que tem 2 metros de altura, um anão de 80 centímetros, qual que é o mais inteligente? Pode depender, mas pode ter certeza. Um cara de 2 metros e... Normalmente, segundo a Matisse, quanto maior a massa, mais debilitada a pessoa. Ai, graças a Deus! Meu filho! Porque ele diz o seguinte, que não é o volume, vejam bem, não é o volume que identifica o poder da consciência. Ou seja, não é o fato dele operar no núcleo do Sol e se estender por todo o sistema, não é isso. Não é o volume que identifica essa consciência. Porque na verdade, isso tudo não é o corpo. Não é bem o corpo do Logos, é a materialização pela vontade desse arcanjo. Se fosse o corpo dele, qualquer mal que fizesse na Terra ou no Sol, ele sentiria isso. Não é isso. Ele não está encarnado no corpo. Ele materializa, ele plasma da mente divina, da vontade de Deus, ele interpreta e plasma as energias. E dessas energias, o que ele cria depois? Vida. E todo um sistema de evolução. Ele opera aqui, mas ele não é essa massa. Ele está conectado até isso não existir mais. No momento que o nosso Sol se apagar, os planetas, ele se liberta disso. Ele se liberta dessa missão e vai fazer outras coisas. Outra coisa, é a evolução. A evolução é infinita, é interminável, segundo a notícia. Então, ele não sofre por causa da... Não é o corpo. Então nós estamos vivendo num corpo. Não, é o corpo. É por isso que eu falo que a mente da gente é tudo muito complexo. Por isso que a Ramatiz fala, o nosso corpo mesmo ele é uma ilusão. A gente sofre, o próprio sofrimento ele é uma ilusão. O nosso sofrimento, a dor, a gente sente dor, por quê? Porque em primeiro lugar, questões kármicas. E outras questões é a questão do apego. E muitos mestres, muitos missionários que passaram por sacrifícios, não sentiram tantas dores assim como a gente acha que sentiu. Jesus só não foi aquele martírio. Tinha autocontrole. Muito bem. Pergunta número 8. É 8, né? Sim. Certo. Vamos ver aqui. Ao vos referirdes a essas entidades superplanetárias, quereis dizer que a Terra, por exemplo, é apenas o corpo material e visível de um espírito engenheiro sideral? Olha só que interessante. O corpo sideral difere muito da consciência
Assim como o vosso corpo não é exatamente a soma do vosso espírito, mas o seu prolongamento. Então vejam bem, o corpo sideral, ou seja, o corpo da massa planetária é diferente da consciência sideral, da consciência desse arcanjo planetário. Então, como o Ramatiz fala aqui, ele não sofre como nós. Apesar que o nosso corpo ele nada mais é que um prolongamento da nossa mônada, do nosso espírito. A mesma coisa, a Terra é um prolongamento desse engenheiro sideral que é o arcanjo planetário. Tá? Isso aqui é muito importante a gente não... Ó, é óbvio, pois, que a Terra é também a forma visível de uma vontade espiritual que a comanda no seu campo interior e a criou sob o ritmo da vontade maior, descida do Pai através dos seus prepostos que afloram cada vez mais a forma exterior. Há uma vontade diretora que situamos muito além das galáxias, mas que devido à escadaria espiritual decrescente, tá? Atinge até o agitar do elétron atômico, animando-o de tal inteligência e equilíbrio que ele cumpre a sua missão como um despertador de energia microscópica. Ou seja, desde os elétrons até os seres mais evoluídos que estagiam em cada planeta, tudo isso é arquitetado, organizado, administrado, interpretado pelo Cristo planetário e, consequentemente, pelo Cristo solar. Todo o plano da criação, de evolução, tudo isso foi arquitetado por esses engenheiros. Por isso que o nome é engenheiro. Isso há muito tempo. Então, tudo que está acontecendo hoje no planeta Terra, final do ciclo planetário, nova era, isso tudo já foi arquitetado lá atrás. Tudo já foi programado. Não tem nada solto. Não tem nada solto. Está tudo programado. Tudo seguindo a vontade do nosso Cristo planetário e do nosso Cristo solar. Tudo nos conforme. Tá? Muito louco, né? Pergunta 9. Afora essa concepção puramente mental, qual é a realidade indiscutível? Ah, cara, pergunta pesada aqui, né? Olha só. Afora essa concepção puramente mental, qual é a realidade indiscutível? Qual é a realidade, então? O versículo pergunta para Ramatiz. Qual é a realidade indiscutível? Complicado, né? Como é que ela vai... Olha que louco. Todas as galáxias formam o corpo de um... Todas as galáxias formam o corpo de um... que coordena os arcanjos de cada... A nossa galáxia, Via Láctea, é um corpo de um... um engenheiro sideral. Galáctico. Todas as galáxias... Bate com aquela informação do Léo. Tá? E esse arcanjo de cada galáxia controla os arcanjos solares. E este, o solar, disciplina e provê que dá vida, luz, calor e vida, cada sistema de... E os arcanjos planetários coordenam as necessidades dos reinos, seres e coisas existentes. Acabou pra gente, né? Imagina, cara. Então, tudo que existe, tanto no reino natural como no reino original, digamos, cada local de existência, cada universo local, cada constelação é uma galáxia, né? O que formam 100 galáxias? Ou 100 constelações? Vocês se lembram? Mil constelações? Não. 100 constelações, vejam bem. 100 sistemas locais, ok? São formados por uma constelação. É isso? 100 constelações formam
um universo local. 100 universos local formam um super universo. não, um setor menor. Né? 100 setor menor formam um setor, Maior. 10 setor maior formam um super universo. Meu Deus do céu. Isso tudo é um corpo, cara. Isso é um ser, cara. 7 super-universos formam nosso reino natural. Por enquanto. Pode que a gente não sabe, né? Então, aí que tá. E fora esses 7 universos, nós temos, segundo Urantia, 4 circuitos, fora os 7 que estão em construção. Todos eles já com galáxias. Mas são 4 circuitos, não são super-universos, não são estruturados. São circuitos que estão. Transformando. É. E lá dentro do reino virginal, nós temos, segundo Urantia, Avona, 1 bilhão de mundos, um diferente do outro. Cada mundo, um arcanjo. Os 1 bilhão, um arcanjo maior. Tá, Davi. E o paraíso tudo. E agora eu já confundi. Isso, essa pequena ideia que a gente está trazendo para vocês, é a ideia do que é um engenheiro sideral. Completamente sem forma. Ele não tem forma. Não tem forma, né? Vamos ser assim. Tá? Muito bem. Gostaram da verdade absoluta? Pergunta número 10. Meu Deus. Aí ainda tem uma colocação bem legal. É por isso que o provérbio popular costuma dizer que não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. E Jesus dizia: todos os cabelos de vossas cabeças estão contados, menos a minha, claro. Aqui sobrou, tá contado, sabia? Não é que estão contados. Tu tem um arcanjo, já tem os teus guias, os teus mentores, os teus mestres. Aí eu estou falando de hierarquias da humanidade. Mas fora isso, tu tem seres super-humanos. Já não dá mais para qualificar como humanos. Sim. Então tu tem um arcanjo planetário, tu tem um arcanjo solar, tu tem um arcanjo galáctico, tu tem um arcanjo de várias galáxias. Claro que tudo que tu é, eles sabem. Na verdade, eles te conhecem muito mais do que um plano físico. Eles conhecem a tua mônada. Porque aqui, ó, porque eles, a partir do 6º plano cósmico, que é o mundo dos espíritos virginais, ou paranirvânico, a partir daqui que eles arquitetam a descida das mônadas e suas essências para os reinos mais inferiores, mais densos. Para quê? Para depois, evidentemente que ela não poderia cuidar do 7º, porque o 7º é o plano de Deus. O 7º é ou da deidade, ou do paraíso, algo que hoje, em termos de volume, durante só 4%. Hoje caberia no paraíso, juntando todos os seres de Avona e dos 7 super-universos e mais dos 4 circuitos, hoje o espaço do paraíso ele é preenchido só em 4%. Então, a massa do paraíso é uma coisa Davi, agora, que nível as entidades espirituais que a gente trabalha aqui, a gente pode colocar em que nível ali hierarquia? Tem um estudo de Umbanda que a gente fez específico para isso. Mas assim, tu pega o planeta Terra, tu tem hoje, segundo o conhecimento mais espírita, 7 camadas. Certo. Sendo que a 7ª é o órgão. Aliás, é o cosmos. Tá? Então assim, ó, as três camadas acima da Terra são a chamada região umbralina. Certo. Umbral médio, umbral grosso, médio e umbral. A terceira, na verdade, a gente está no nosso lar e outras coisas. Então, esse plano a gente chama de plano de protetores. Que é um plano, digamos assim, de seres que ainda estão, que tem ainda uma parcela, um quantum kármico para reencarnar. A gente associa mais ou menos isso. O 4º plano já é o plano da luz. O plano da luz é o plano dos guias.
Já são seres que ora encarnam, ora não reencarnam. Sendo que nem todos que estão nos planos mais baixos, por exemplo, tem seres lá no nosso lar que não reencarnam mais. Mas isso é outra história, é escolha. Sim, sim. O cara já pode ir acima, mas prefere ficar abaixo, uma questão de amor, tudo mais. Tá? O quarto plano a gente associa guia. E os planos superiores, tá? Que é o plano da luz, é o quarto plano. O quinto, o sexto e o sétimo são planos dos mestres ascensionados. Se são mestres ascensionados, são chamados orixás maiores e mestres. Esses, minha filha, estão aqui, ó. Já possuem um corpo arupa, ou causal. É um ramatismo. Império do amor universal, que é mencionado nos livros, né, do Anjo do Paraíso, né? Em Jesus, estão em planos superiores dentro da nossa esfera. E dentro da nossa esfera existe também os planos aqui e agora, os planos ainda mais superiores, que é o búdico, o nirvana. Nós acreditamos que Jesus já alcançou isso aqui. Buda aqui. Por isso que são seres, quando são citados por Ramatiz, que é um mestre, ou por Hermes, são seres que são citados ainda por ele. O Buda, o Krishna, Jesus, são seres. E o que acontece? Já são seres que já estão quase se tornando um engenheiro, porque já estão alcançando o plano onde os engenheiros começam a atuar. Por isso que um arcanjo ele cria. Um anjo ainda não. Um anjo ainda ele se relaciona com o mundo dos homens, o mundo da forma. Mesmo estando aqui, ó, no Nirvana. Vocês vão entender agora. Eu conflito. Não. Pergunta número 10, ó. Poderíamos considerar Jesus como o arcanjo planetário da Terra, uma vez que é a maior entidade descida ao nosso orbe é planeta? Boa pergunta, né? Todo mundo acha que Jesus Cristo. Olha só. O anjo ainda pode atuar no mundo humano. O arcanjo, abaixo do mundo divino, são impossibilitados de ligação direta com as formas físicas das moradas planetárias. Devido ao alto grau que alguém aqui tem acesso a um transformador? Lembra que eu citei lá? Alguém tem condição de botar a mãozinha no transformador? Mesmo sendo, digamos, um aparelho de rebaixamento de energia que vem da usina, pode botar aí o trem ali. Então, como é que o ser humano não tem como nós nos relacionarmos? Sobre o signo de Aquário fala, né? Que Jesus, quando veio, ele ainda podia ser condensado para ficar no mundo físico. Agora não mais. Né? Agora não tem porque mais. Ele já está, segundo Hermes e Ramatiz, ele já está se tornando um arcanjo. Ele fala. Um arcanjo, se eu não me engano, segundo Ramatiz, não sei o livro agora, é galáctico, né? Da galáxia. Mas não bate com Urântia, né? Urântia já disse que ele é o Cristo Micael, o super universo. Aliás, o universo local. Aí tem uma contradição, mas deixando assim, tá? Ó, vou repetir. Já acabei de dar a resposta. O anjo ainda pode atuar no mundo humano. O arcanjo, abaixo do mundo divino, ao arcanjo, né? Não é ao arcanjo, são impossibilitados de ligação direta com as formas físicas das moradas planetárias. O que Jesus é? Um arcanjo ou um anjo? É um anjo. E ele se relaciona com o mundo. O arcanjo não tem como. Para você entender o espírito de Gaia, para você escutar a Gaia, que é o engenheiro sideral do nosso planeta, o arcanjo planetário, só ser um espírito de muita grosso. E já alcance, digamos assim, esse quanto de energia do transformador. E Jesus não opera mais a 220, né? Jesus já está quase chegando ao nível do transformador. Tá? Realizando uma comparação física, para vocês verem o alto grau de evolução que ele alcançou. E muitos outros, o Krishna, o Buda. Tá? Então não tem como. Não tem como. Segundo os espíritos, ele é o governador da Terra, né? Exatamente. É justamente o ensino de Jesus, a magnífica consciência capacitada para sentir o espírito do planeta Terra. Porquanto o mestre, além de ser o governador espiritual de vossa humanidade, participou também da Assembleia Sideral
de quando o arcanjo mentalizou os planos preliminares para a formação do vosso orbe, em conexão perfeita com os projetos maiores do arcanjo ou o logo solar do sistema. Então ele participou, olha que louco, de uma assembleia sideral, onde o nosso arcanjo planetário começou a plasmar toda a forma de vida e de evolução do nosso planeta, em correspondência com a vontade do nosso arcanjo solar. Baixa aquela informação de cada coisa, que ele levou 1000 anos para poder encarnar. Ele teve que baixar, já estava quase transformado, ele teve que baixar tudo. Imagina, o cara tem uma potência de, sei lá, 10 mil, o outro cara para se rebaixar em 220. Bravo, né? Mas a usina é 50 mil, não esqueça. Né? Nem ele, nem Jesus ainda consegue alcançar. Então, só um arcanjo sideral. Tá? E não é um arcanjo planetário, não. E nem um arcanjo solar. Tem que ser um arcanjo galáctico para poder alcançar e para ir mais longe. Viu como as coisas são? Hierarquia. Tudo no universo é hierarquia. Funciona com hierarquia. Senão a coisa não vai. Tá? Pergunta número 11. Mas Jesus, como Cristo, não significa a mais alta consciência celestial para nós? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: Jesus como Cristo, né? Que a gente fala, Jesus Cristo. Em primeiro lugar é o seguinte: o que significa a palavra Cristo no cosmos? Tá? Segundo, o Cristo cósmico revela-se em Deus na plenitude do amor eterno. O Cristo galaxial é o arcanjo das galáxias. O Cristo solar é o logo solar. O Cristo da Terra é a expressão absoluta do amor e do próprio arcanjo do planeta. Ou seja, Jesus, quando eles falam Jesus ou Cristo, ele é mais um Cristo, ele é um médium do Cristo. Ele é, digamos, é a voz do Cristo para a humanidade. Por isso que ele é considerado o governador espiritual. Só que não foi o único. Existiam outros Cristos na Terra. Buda foi um Cristo. Krishna foi um Cristo. Akhenaton foi um Cristo. E assim vai. E o que é o Cristo? É o cara que revela a vontade do Cristo planetário. Então é uma coisa que se precisa... É como se antes de vir eles tivessem contato direto e soubessem exatamente o que eles queriam para vir. E no entanto cada um veio disseminar em um lugar o amor. Como disse aqui, ele participou da Assembleia. Exatamente. Imagina como é que foi essa Assembleia. O cara participar da Assembleia com o arcanjo planetário, começa a criar a Terra e toda a vontade do logo solar começa a colocar em prática. Então, digamos assim, no início da Terra, quando a Terra ainda era uma massa de fogo, bola de fogo, certo, Jesus já estava sabendo como é que ia poder funcionar. Desde lá ele já vinha junto com outros Cristos, né, visualizando, programando, se preparando para ser o governador. Já era o governador naquela época da Terra, pela vontade de um arcanjo. É muito louco isso aí, cara. É muito louco isso aí. A gente não tem noção do que ele está falando aqui. Vocês têm noção do que a gente está falando aqui? É uma coisa muito louca isso aqui, cara. Só fazer um comentário. Esse final de semana eu estava ouvindo. Tem uma igreja evangélica bem na frente da minha casa. E eles estavam falando justamente da volta de Jesus. Está chegando um dia que ele vai voltar. Eu fiquei pensando, já que estava falando isso aí, pô, mas como é que ele vai voltar se. Não tem mais como voltar. Pois é, aí o que eles estão achando que. Sabe o que acontece? Ele não tem que voltar porque ele está aqui. Porque um cara, quando ele amplia a sua consciência, que eu até tenho que passar uma hora para vocês no estudo sobre isso. A sua onipresença, entendeu? Onipresença, ela se torna mais ampliada. Então ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele dizia, onde um ou mais falar meu nome, ele estarei. Ele está aqui agora. Só que como é que. Mas onde é que está? Eu não estou vendo. Porque não é questão de ver, é questão de sentir. Só que para sentir, a pessoa tem que estar. Não, a questão que eles estão colocando é que ele vai voltar com Jesus. Jesus vai voltar com caminhando, vai salvar, ele que vai selecionar hoje. Vai. E tu vê que na realidade eles até entendem de uma maneira diferente, porque vai existir o exílio, né? Eles estão esperando vai escolher mesmo. Jesus baixar aqui, né?
né, que segundo o esoterismo, o próprio livro Nova Era, e também sobre o signo de Aquário, né, essa governança, essa administração terráquea está sendo passada para São Germão. Por isso nós estamos vivendo a era da energia violeta, que é a energia de transmutação. Está muito ligada à Nova Era. Essa era que a gente está vivendo de transformações aí. Tá? Muito bem. Pergunta número 15. Afirmastes há pouco que o arcanjo não poderia agir diretamente no mundo físico, mas sim por intermédio de um Messias, como foi Jesus. Isso é mesmo? Resposta. O Cristo planetário é potencial de alta voltagem sideral, que não é possível aglutinar-se em um cérebro. Ou seja, nenhum ser humano consegue aglutinar, não tem, porque é alta voltagem. Acabei de falar, 10 mil volts, nós vamos dizer o seguinte, não tem como. Mas aí como é que faz então? Quem é que vai escutar a voz desse arcanjo? Como é que nós vamos saber da vontade dele? Até que senão a gente fica em trevas. Aí vem os chamados Messias, que nada mais é que médiuns de alto gabarito espiritual que vão interpretar, né, vão repassar a vontade de Deus. Tá? Jesus foi o mais credenciado intermediário do amor do Cristo. Foi o maior. O mestre dos mestres. Né? Tá? Houve outros intermediários também, como Antúlio da Atlântida, poucas pessoas conhecem o grande Antúlio da Atlântida. Tá? Hermes, Krishna, Buda, Apolônio de Tiana, Akhenaton, e aí vai. Tivemos muitos seres, né? Muitos cristos, vamos dizer assim, médiuns, messias, que trouxeram a vontade do nosso Cristo planetário. Tá? Uma coisa interessante, ó. Quando o mestre afirmou, eu e meu Pai somos um, e ninguém vai ao Pai senão por mim, era o Cristo planetário que atuava e transmitia o seu pensamento diretivo por intermédio do seu divino médium Jesus, corporificado no plano físico. Então ele usou essa expressão em relação ao Cristo e Deus. Né? Como é que ele poderia dizer, eu e meu Pai somos um, se referindo a Deus? Pergunto para vocês, quem é Deus? Deus, sim, então ele nunca poderia se reportar a uma deidade, a Deus, ao Criador de todas as coisas, a esse Pai universal. Quando vê Pai universal é interessante, existem outros pais, né? Pais e mães locais, deuses locais. Ele está se referindo ao Cristo planetário, ao nosso Deus planetário. Então, há alguém que talvez nem ele ainda tenha acesso. Pode ter acesso ao Deus solar, mas aí tem o galáctico, aí tem o das galáxias. E até chegar lá, mesmo com ser de alto gabarito, não é fácil não. Que interessante. Isso cai muito paradigma por terra. Isso arrebenta com muitas religiões aí. O conhecimento inicial arrebenta com muita coisa. Arrebenta com muito paradigma, com muita. Vocês veem a gravidade dessa colocação. Por isso que a Ramatiza ele foi enxotado. Esse cara tá louco. O ungido, o escolhido, ou eleito para materializar o verbo em vocábulos ou ideias acessíveis à mente humana, sob a égide do arcanjo planetário e criador da Terra. Foi realmente aquele sublime homem-luz, retratado na figura angélica de Jesus de Nazaré, o doce Filho de Maria. É por isso que na própria conjunção, olha que interessante, de Marte, Saturno e Júpiter, que a vossa ciência acadêmica subestima, por desconhecer o verdadeiro fenômeno oculto, os arcanjos planetários daqueles planetas trocavam entre si os soberbos potenciais aliados às correntes espiritualizadas de suas humanidades evoluídas, formando assim o mais alto padrão de energismo e magnetismo sideral sobre a Terra. Vocês se lembram do capítulo que nós estudamos aqui? Antes de Jesus, a chamada estrela de Belém, nada mais, nada menos foi que a conjunção de Marte, Saturno e Júpiter. Ok? Aqui nós temos Vênus, né? Aqui nós temos Marte, Saturno e
Terra vem antes de Marte? Vem? Sim, sim. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Tá. Então, os três planetas, o que aconteceram? Eles se alinham, claro, se alinhando, recebendo o brilho do Sol, pareceu uma enorme estrela vista do dia, só que isso é muito raro, porque o giro, a translação que é realizada em torno do Sol por cada planeta obedece a uma velocidade particular. Porque, por exemplo, Mercúrio, como está mais próximo, digamos que o movimento de translação, de rotação em volta do Sol é mais rápida. Mas em compensação, Plutão demora um monte. Agora tu imagina alinhar isso tudo. Se todas elas têm uma velocidade particular, diferente uma da outra, em função da distância do Sol. Mas é por isso que foi chamada Era de Peixes, né? Claro, Porque os três se alinharam. Aí o que aconteceu? O que diz? Se alinharam, foi o que nós estudamos. Só que no capítulo lá não menciona isso. Isso ocorreu pela vontade dos arcanjos planetários de Júpiter, Saturno e Marte. Por quê? Porque pela vontade do arcanjo solar e por necessidade do arcanjo planetário, essas três esferas, esses três órgãos, foi Marte, Júpiter e Saturno, se alinharam para que proporcionassem um energismo sideral para realmente a vida do mestre. Porque o mestre já era um ser de alta galeria. Que loucura isso aí, cara. Então isso não foi um fenômeno astronômico. Isso também não identifica apenas um fenômeno astronômico. Isso foi a vontade de seres inteligentes. É que daí tinha tudo um porquê, né? Você me colocou aqui. Para quê? Para que Jesus? Exatamente. Aí nós estudamos na Umbanda as regências. Marte é regido por Saturno e Júpiter. Não tem tudo a ver com a própria personalidade, né? A vontade, a sabedoria e a justiça. Essa não foi a vida de Jesus. Um homem de vontade, um homem que caminhava léguas, ele caminhava muito. Viu muita gente fazendo. Ele era forte, ele caminhava, ele tinha disposição, vontade. Sabedoria inigualável e justiça incomparável. Vejam bem, os três arcanjos e as suas regências divinas, porque Deus está em tudo e Deus se manifesta em tudo através das suas 7 potências. Então, Jesus, na sua vida messiânica, ele foi extremamente, digamos assim, mais extremamente vibrado em Ogum, em Ogum, os outros é claro, mas principalmente justamente por causa desse elemento. E essa é a estrela de Belém. A estrela de Belém não foi uma estrela, na verdade foi um elemento desses três planetas. E os três 2 mil anos sei lá quando é que vai. Porque alinhar isso tudo não tem como. Porque um planeta ele viaja numa velocidade diferente do outro, em função da distância do Sol. A órbita de Mercúrio é rapidíssima. A da Terra a gente sabe, 365 dias, né? Mas os outros, quanto mais afastado, maior é o tempo. Tu imagina com tua linha. Que um vai para lá, um vai para cá, o outro já segue aqui. Então esse aqui já está vindo aqui, o outro ainda está lá. E o outro que está lá atrás está mais devagar ainda. E até fazer toda a volta. Mas tu imagina chegar a um ponto que é esse ali. É uma coisa só por uma vontade inteligente. É isso que a gente diz. Houve uma inteligência por trás aqui. Como marcando como dinheiro sideral. Interessantíssimo. Os 3 reis magos sabiam disso. Baltazar, Melchior e Gaspar. E um não conhecia o outro. Tem o capítulo 4. Está gravado, se quiser. Ramatiz. Então, no estudo de Ramatiz sobre o ser está lá. Nas branquinhas lá. Um não conhecia o outro. Só que eram magos. Eles se encontraram digamos assim, perto do local onde ele nasceu. Na periferia? Na periferia eles se reencontraram, se olharam. E caiu. Então esse é o cara. Pela conjunção desses 3 planetas, porque eles eram astrólogos. E todo mago é um astrólogo. Por isso que a nossa toalha, ela tem magia e astrologia. Todos os
geometrias, todas as 12 constelações estão inseridas na nossa aquário. Nós estamos estudando agora no estudo, nós estamos entendendo melhor agora no estudo do Arqueon. Eu já passei 12 orixás, não passei? Passei Oxalá e passei Iemanjá, é isso? Falta Iori, né? Então estou passando para vocês as coisas. Por isso que o nosso aquário é portal dos orixás. Por isso que não tem mais imagem. Que abre um portal. Está conectado, tudo conectado. Ok? Muito louco, né? Pergunta número 18. Por que motivo diz o Gênesis que o Criador soprou a vida em lugar de dizer que os mundos se fizeram sob orientação dos prepostos siderais de Deus? Olha que interessante. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Quer que eu repita? Entenderam a pergunta? Pode repetir, por favor. Por que motivo diz o Gênesis, a Bíblia, que o Criador soprou a vida, em lugar de dizer que os mundos se fizeram sob a orientação dos engenheiros siderais de Deus? Oi? Por que motivo o Gênesis diz que Deus soprou a vida, em vez de dizer que foram os engenheiros siderais? Gênesis, você sabe que é o livro que foi escrito por Moisés, né? Olha só. Os engenheiros siderais representam sopros de energias cósmicas do espírito oni, ou seja, os próprios engenheiros siderais, eles representam esse sopro, esse hálito divino para tudo. Porque lá no início a gente não falou que eles interpretam e plasmam o pensamento de Deus. É aqui? Estamos buscando pimpolho. Não, é aqui do lado. Né? Não é, olha só, não um fechamento de ar. Quando eu falo sopro, não é um fechamento de ar, mas de luz. Um fluxo de vida, um hálito criador, que plasma a vontade superior na substância virgem do... Substância virgem vem do reino. Os arcanjos nos unem a toda a criação. Então quando Gênesis fala que Deus soprou a vida, na verdade Deus é os arcanjos siderais. Se utilizaram desse plasma virginal para co-criar o mundo. Uma coisa interessante aqui, ó, é o seguinte: vamos nos reportar ao estudo que a gente já passou muito no Arqueon, tá? Nós temos aqui 4 esferas, tá? A primeira esfera, que não tem nada, nós conhecemos como reino virginal. Após, dentro do reino virginal, houve uma concentração de energia virginal. E dessa concentração, gerou-se uma explosão cósmica, chamada Big Bang. Poderíamos dizer que esse ponto, que é uma concentração de energias virginais, foi realizada por um arcanjo, ou um engenheiro. Depois disso ocorreu o quê? Dessa explosão ocorreu a expansão. Então o ponto se expande numa reta para todas as direções e forma um segundo reino dentro do reino virginal, que nós chamamos de reino natural. Depois dessa expansão vem a concentração, a condensação de energias. Essa expansão foi realizada pelos engenheiros siderais. Depois a concentração de matéria, se concentrou essa matéria no reino natural, que nada mais é que matéria virginal, o hálito de Deus, o sopro divino, que é luz, calor e vida. Gerou-se o quê? As chamadas galáxias. Várias galáxias são administradas por um arcanjo, cada galáxia por um arcanjo, cada sol por um arcanjo, cada planeta por um arcanjo. Então o sopro de vida, o hálito de Deus, nada mais é que o trabalho de um engenheiro sideral para plasmar, para corporificar, para materializar o que é extremamente virginal, o que é extremamente, que é uma energia incomensurável, que é a energia do próprio Pai. E lá na nossa evocação, 2 coisas que eu vou perguntar para vocês. Quando nós saudamos os engenheiros siderais?
na nossa evocação antes da sessão de caridade, da Eucarística. Em que momento da evocação nós saudamos os arcanjos, os engenheiros siderais, os logos planetários, solares, galácticos? Você sabia que a gente faz lá dentro? Salve a grande fraternidade branca. Grande fraternidade branca universal, são várias lojas com vários anjos, arcanjos, seres de alma. Então, quando a gente salva, logo no início, agora vocês estão lembrados, a gente salva isso aí. E outra coisa, quando se fala em sopro, normalmente, quando um médium ou uma pessoa precisa de um energismo maior, acontece tanto com quem está mediunizado ou não está mediunizado, isso já é um toque para os médios que estão aqui, e aí os outros também. Quando a gente faz a questão do sopro, veja que nós imitamos o sopro divino de um arcanjo. O sopro, o que acontece? Quando você assopra, você automaticamente você trabalha nos chakras superiores, você ativa energias dos chakras superiores para que a própria pessoa energeticamente se recompõe. Você transfere energias através do sopro. É uma forma também de transmissão de energia. Então, quando a gente faz é uma conexão com algo que já vem de planos superiores, de planos siderais. Não é para refrescar, não é para acordar a pessoa, né? Na verdade, ela não está dormindo. Só já está acordada. A pessoa retorna a uma energia. No primeiro momento ela fica meio tonta, mas ela retorna o seu próprio organismo interno, a sua própria constituição energética interna, através daquela ativação, que é uma ativação, uma transmissão de energia e uma ativação, a pessoa por si só, aos poucos ela começa a voltar. Um banho de ciência, um banho de magia. Nada se faz por acaso. Tá? E a coisa assim. Como diz o Hermes, na lei de correspondência, ó, como é em cima, como é embaixo, como é em cima. Tudo se corresponde. As mesmas leis que atuam sobre o homem atuam sobre uma lagarta ou uma estrela. Assim como os astros se deslocam do céu, segundo um princípio inteligente, assim como os astros se movem no céu, segundo um princípio inteligente, que são os arcanos, tá? Assim é como nossas vidas. Devemos interagir em relação ao universo que nos cerca com sabedoria. Então cumpriremos o plano divino. Que plano divino? Dos arcanos planetários, do arcano solar, do arcano. Tá? Ok? Muito bem. E a última pergunta, então, é a de número 21. Uma coisa muito interessante. Registrou-se qualquer acontecimento na vida de Jesus capaz de explicar a sua conjunção direta com o Cristo planetário da Terra? Boa pergunta, né? Resposta. Jesus teve seu clímax durante seus 3 últimos anos de vida, após ter completado 30 anos de idade. A pomba branca, tá? Os videntes, o cara de videntes, os apóstolos, as pessoas viram sobre ele realmente no batismo, após o João Batista, as pessoas viram realmente uma pomba, não era fácil, uma pomba branca mesmo, a flutuar sobre o seu chakra coronal. Olha só que interessante. É o símbolo máximo a notificar a ação do arcanjo planetário, operando na modificação dos grandes ciclos de renovações espirituais. Então, quando uma pomba branca aparece para os clarividentes em cima do chakra coronal de uma pessoa, pode ter certeza que aquela pessoa médium no Cristo planetário, e aquele é o momento de renovação do ciclo planetário. Então, a pomba branca ela é o símbolo do é a materialização da vontade do Cristo planetário a identificar o início de um ciclo planetário. E aquele ciclo é chamado a Era de Peixes, que é a Era do Amor. Hoje nós estamos vivendo a Era de Aquário, a Era do mentalismo, a Era da lógica. Muito interessante.
na igreja, nas igrejas, a pomba é o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? Eu falo muito. Deus livre, quer que eu seja Deus. Jesus era o prolongamento vivo do Cristo planetário na Terra, o degrau sideral para a jornada em busca da eterna aventura espiritual. Tá? Nesse momento do batismo, segundo o Ramatismo, ocorreu o chamado transe mediúnico crístico. Nós sofremos um transe mediúnico. Jesus sofreu um transe mediúnico crístico, ele não incorporava. Jesus tinha clara evidência, por isso que ele era. Seu mediunismo era crístico. A conexão dele era direto. Naquele momento do batismo, segundo o Ramatismo, houve um transe, e a pomba branca, ela é simbolizada de várias formas na nossa cultura, né? A pomba branca da paz, a pomba do Espírito Santo, blá, blá, blá. Mas nada mais representou, segundo o Ramatismo, que a materialização pela vontade do Cristo planetário sobre um grande Messias, sobre um grande médium, tá? Que iria levar o planeta Terra uma renovação. Então, porque a pergunta foi o quê? Registrou-se qualquer acontecimento na vida de Jesus capaz de explicar a sua conjunção direta com Cristo planetário? Que momento? O batismo. Uma dúvida que eu tenho até, não ligada a esse assunto. Sim. Por que houve o batismo de Jesus? Por que ele fez o batismo? Para começar a sua... Não, mas ele sabia que ia acontecer isso? Claro. Não, mas foi um ato de humildade dele, né? Na realidade foi um ato de pra humildade nós, sim. dele. Mas para ele foi um ato de iniciação. Iniciação. Quando ele completou 30 anos, ele foi no João Batista para iniciar. Para muitos, não sei o que, João Batista quando olhou para ele, Porque João Batista tinha essa coisa do batismo. Exatamente. E ele, por humildade... O batismo nada mais é que uma iniciação. Os amacis é um batismo. Os amacis que nós realizamos é uma forma de batismo. É uma forma de iniciação. Não difere, só muda a característica, entendeu? Muda, digamos assim, a maneira como tu faz, a plasticidade, a estética como tu faz. E claro que tem outros fundamentos ali, muito mais profundos do que o batismo convencional em igreja. Mas é um batismo, e o batismo é uma iniciação. Jesus, não foi iniciado por João Batista, ele foi iniciado pelo Cristo planetário. João Batista simplesmente, tanto é que a pomba... Parte material dele. Tanto é que diz, não é eu que devo te lavar, tu quiser me lavar. O que Jesus fez? Continua. Faz o teu trabalho. E Jesus sabia que não era ele. Sim, o Cristo planetário estava ali. Agora tu vai começar a tua vida no céu. Com 30 anos, ele foi batizado, a pomba branca se materializou para alguns, claro, evidente, não para todo mundo, não. Alguns discípulos, que até então não tinha escolhido os discípulos, algumas pessoas viram aquela pomba branca. E se eu não me engano, muitos ainda dizem, esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. Os textos bíblicos relatam mais ou menos essa frase. Esse é meu filho amado, ao qual eu tenho muito apreço. Mas era a voz do Cristo. E a pomba branca simbolizou o quê? Esse ato, essa conjunção, esse elo de ligação entre ambos e o início de uma nova era de um novo ciclo. Não é só que legal, ele é o Messias. É o início de um ciclo que até hoje, passou 2000 e poucos anos, é o mestre dos mestres. É o ser maior que pisou nessa terra. É o maior representante do Cristo planetário está ali. O restante aqui são seres maravilhosos. Mas esse é o cara. Por isso que ele está na nossa porta de entrada, né? O símbolo maior dessa seara é Jesus. O Evangelho de Jesus sintetiza simplesmente o Arrumandã, junto com o taoísmo, o Tao Te Ching de Lao Tzu, tá? E o Bhagavad Gita de Krishna. São os 3 livros, segundo o Ramatismo, que melhores sintetizam o que é o Arrumandã, que é o conjunto de lei divina. E o Evangelho de Jesus ainda foi mais além, porque ele realizou algo que os outros 2 não tinham realizado, que foi o sacrifício. E Lao Tzu não sacrifica nem Buda. Agora Jesus, ele foi muito mais além, não sacrifício. Por isso que a vida dele não foi messiânica, foi sacrificial. Ele foi além do Messias. Foi um sacrificial, foi
pessoal? Gostaram então? É isso aí. Apesar do calor, né? Que a gente desanima bastante, baixa pressão. Mas eu quero agradecer vocês pela presença, tá? E não se esqueçam aqui, ó. Muita coisa que foi dita aqui já está gravada. Ramatiz, tem estudo de Ramatiz. É áudio. Mas muita coisa que a gente falou sobre os reis magos, tá tudo ali, ó. A teosofia também sobre o logo solar. Eu digo para vocês, leve o logo solar da teosofia e leve os três magos que está na parte de Ramatiz ali, que são os DVDs brancos, que são os nossos, tá? Vocês vão gostar bastante. Valeu? Muito obrigado, então. Ô, Davi, quem é que vai amanhã arrumar a seara? Só um pouquinho, só deixa eu desligar aqui, só um pouquinho. Amanhã é tudo. Não, tá. À noite.